Olá, pessoal! O Desenhando Direito hoje vai tratar do assunto inquérito policial, com previsão do artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal. E para iniciarmos o nosso tema de hoje, vamos tratar do conceito de polícia judiciária. A polícia judiciária é a atividade que tem por objetivo descobrir se o crime foi ou não praticado, e se foi, por quem foi, a sua autoria e a sua materialidade. E o instrumento mais importante para a execução do seu trabalho é o inquérito policial. A Polícia Judiciária está prevista no artigo 144 da Constituição Federal. Então, é a Polícia Judiciária que se dedica às investigações e apuração das infrações penais. Mas e o Ministério Público? O Ministério Público também tem poderes investigatórios? O tema ainda é controvertido. Porém, a corrente majoritária diz que o Ministério Público tem sim poderes investigatórios na seara criminal. Ou seja, pode fazer determinadas investigações dentro de sua competência. E a sua competência está prevista no artigo 129 da Constituição Federal. Como exemplo dos poderes investigatórios do Ministério Público, podemos citar: o MP pode solicitar por ofício qualquer empresa todos os documentos necessários à elucidação de um fato criminoso. Para isso, dá-se o nome de teoria dos poderes implícitos. O já citado artigo 144 da Constituição Federal só dividiu as polícias de acordo com as suas funções, o que não implica em dizer que apenas a polícia possui poderes investigatórios. Portanto, é a corrente minoritária aquela que diz que o Ministério Público não tem poderes próprios de investigação. E a posição do STF qual é? Ainda não há uma decisão concreta sobre o assunto, mas hoje vale o que afirma a corrente majoritária. O STF já tem julgados admitindo os poderes investigatórios do Ministério Público. Para ingressarmos efetivamente no estudo do inquérito policial, primeiro precisamos saber qual que é o conceito. O inquérito policial é o procedimento administrativo inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial, consistente em um conjunto de diligências realizadas pela polícia, objetivando a identificação das fontes de prova e a colheita de elementos de informação quanto à autoria e à materialidade do delito, a fim de possibilitar que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Trata-se, portanto, do conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial com a finalidade de apurar se o crime realmente aconteceu ou não, ou seja, se pelo menos há indícios que possam fundamentar a propositura da ação penal. Agora eu lhes pergunto, toda e qualquer infração penal poderá ser apurada por inquérito policial? E a resposta é negativa. As infrações de menor potencial ofensivo não são apuradas por inquérito policial, mas sim por termo circunstanciado. O inquérito policial, como dito, é presidido pela autoridade policial. Mas quem é a autoridade policial? É o delegado de polícia ou delegado federal, e é ele que preside as investigações. Quem investiga, como já disse no início, é a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária é vinculada ao juiz, é o braço repressor do Estado e faz parte da administração do próprio Estado. No âmbito estadual, a Polícia Judiciária é a Polícia Civil, e no âmbito federal, a Polícia Judiciária é a própria Polícia Federal. Ainda é importante destacar que a Polícia Civil e a Polícia Federal são órgãos da segurança pública, portanto ligados ao Poder Executivo, e encarregados de atividades repressivas, ou seja, depois de já ocorrido um delito. E a Polícia Militar? Onde se encaixa? A Polícia Militar não faz parte da Polícia Judiciária. O objetivo da Polícia Militar é prender em flagrante e depois encaminha o caso para a Polícia Civil ou Polícia Federal. Assim, pode-se dizer que a Polícia Militar tem uma atuação preventiva. Sua finalidade é ostensiva e preventiva. Recapitulando, não são todas as infrações penais que são apuradas através do inquérito policial. As infrações de menor potencial ofensivo são apuradas através do termo circunstanciado. O termo circunstanciado é utilizado para as contravenções penais e para aqueles crimes cuja sua pena máxima não ultrapasse 2 anos, cumulado ou não com multa, submetidos ou não a procedimento especial, com ressalva das hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois nesse caso a investigação se dará através do inquérito policial. No termo circunstanciado não se exigirá fiança e não será lavrado auto de prisão em flagrante.
O indivíduo pode ser pego em flagrante delito, mas não pode ser preso em flagrante delito. E se num caso de termo circunstanciado for feito inquérito policial? Nesse caso, cabe à defesa impetrar habeas corpus para trancar o inquérito policial, sob pena de se configurar constrangimento ilegal. Em relação às características do inquérito policial, tem-se que se trata de uma investigação escrita, documentada, informal e discricionária, pois não se exige forma de desenvolvimento, de modo que o delegado tenha liberdade para investigar conforme a necessidade do caso concreto. Porém, há parâmetros legais que conduzem à investigação, e dentro desses parâmetros está a possibilidade de escolha do caminho a ser seguido. A previsão legal é o artigo 5º do Código de Processo Penal. E como o inquérito policial será iniciado? A resposta está no artigo 5º do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. No caso de crime de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. E no âmbito da ação penal privada, o que significa dizer que é necessário requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la? Tem qualidade para intentá-la aquele que sofreu a agressão, ou seja, a própria vítima, a pessoa que teve o seu direito violado. Ou então, quem tem o direito de representação. O direito de representação, nos termos do artigo 39 do Código de Processo Penal, diz que será exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou formal, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. O artigo 24, parágrafo 1º do mesmo diploma legal, diz que no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Para lembrarmos desses representantes, é só lembrar do mnemônico CADI, C-A-D-I, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Vamos ao exemplo. Ocorrido um crime de difamação contra determinada pessoa, para a propositura da ação é necessário primeiro, que haja investigações para apurar a autoria e a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a materialidade daquele delito. A difamação se trata de um delito de ação penal privada, então é necessário que a própria vítima se dirija até a autoridade policial, noticiando o crime em tese acontecido contra sua pessoa. Porém, há outras pessoas que podem representar a vítima em determinadas situações, desde que respeitado o prazo decadencial e desde que ocorrida, por exemplo, a morte do ofendido, ou então, no caso de se tratar o ofendido de pessoa menor de 18 anos, que será representada ou assistida por seus genitores. Daí em se falar no CAD, o cônjuge, ascendentes, descendentes e irmão da vítima poderão ir até a delegacia de polícia e delatar, ou seja, fazer a notícia do crime ao delegado de polícia, que dará início às investigações através do inquérito policial. Instaurado o inquérito policial, passa-se a análise das diligências, ou seja, quais são as providências que deverá a autoridade policial tomar após a instauração do inquérito policial. Nos termos do artigo 6º do Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Essa providência é muito comum nos casos de homicídio, em que, tendo conhecimento da prática da infração penal, o delegado se dirige até o local em que se deu o delito e lá tomará as providências necessárias para que o estado das coisas não seja alterado por ninguém, por nenhuma pessoa que esteja passando no local, ou então nem pelo próprio acusado, ou por alguém que tenha interesse em modificar o estado das coisas. Isso é importante porque é a perícia que irá determinar o que aconteceu ali naquele dia, ou seja,
A prova da materialidade delitiva e até mesmo os indícios de autoria dependem do trabalho dos peritos, daí de se falar na importância em se manter o estado das coisas tal como está. Além da necessidade da perícia para a investigação, também é de se falar que nos crimes materiais, ou seja, crimes que deixam vestígios, a realização da perícia é obrigatória. Diante da ausência de realização de perícia num crime que deixa vestígio, a defesa poderá alegar falta de materialidade delitiva. É o que diz o artigo 169 do Código de Processo Penal. A segunda diligência do delegado de polícia é apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Esses objetos ficarão apreendidos enquanto interessarem ao processo, sendo que, ao final, se houver direito de devolução a quem de direito, tais objetos serão devolvidos, ou será caso de perdimento, conforme artigo 91, que diz que são efeitos da condenação, dentre outros, a perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. A terceira diligência é colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Uma observação importante neste ponto é que, embora a lei diga colher todas as provas, no inquérito policial o que se tem são indícios. Então, aqui a palavra provas deve ser entendida neste contexto de prova semiplena ou indícios. A próxima diligência será ouvir o ofendido. Após ouvir o ofendido, deverá a autoridade policial ouvir o indiciado, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que tenham ouvido a leitura. Na sequência, deverá ser feito reconhecimento de pessoas e coisas e acariações, caso haja necessidade. A sétima diligência é determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias. Aqui eu faço um parênteses para voltar ao caso de quando se trata de crime material. Nos crimes materiais, que são aqueles que deixam vestígios, se a perícia não for realizada, fica prejudicada a prova da materialidade, ou então haverá desclassificação do delito. Por exemplo, de um crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo para o furto simples, se não houver a perícia necessária no obstáculo, que em tese foi rompido. A oitava diligência é ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Essa folha de antecedentes ela será muito importante quando do oferecimento da denúncia, porque no caso de um crime que admite a suspensão condicional do processo, ao Ministério Público tomar conhecimento, poderá desde já oferecer a proposta se o denunciado não estiver respondendo nenhum outro processo ou se não tiver sido condenado e sua sentença já transitado em julgado. Importante: se o indiciado se identificar através de qualquer meio idôneo, o delegado não poderá tirar suas digitais, nem fotografá-lo, exceto no caso de dúvida a respeito da identificação fornecida. A identificação criminal feita quando não se poderia caracteriza crime de abuso de autoridade. A nona diligência do delegado de polícia será averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Essas informações, desde que bem feitas, poderão futuramente constar aos autos para fins de dosimetria penal. É uma das bases para a individualização da pena, prevista no artigo 59 do Código Penal. Tais diligências deverão ser realizadas pelo delegado de polícia desde que, no caso concreto, sejam realmente necessárias. Ou seja, não é necessário observar a perícia se não se tratar de um crime que deixou vestígio. Tampouco será necessário tirar a digital do indiciado se ele apresentou documento de identificação civil. Assim, essas diligências elas precisam ser realizadas desde que, no caso concreto, se confirme a sua necessidade. Porém, e não sendo o caso, não haverá prejuízo. Todavia, sempre que possível, deverá,
se interrogar o acusado, ouvir a vítima, testemunhas, realizar a perícia. Não existe uma ordem. A ordem será o delegado, ou seja, a autoridade policial, que irá determinar sob a ótica do caso concreto. Bom, pessoal, este é o mapa completo da nossa aula de hoje. Não perca as próximas aulas sobre o assunto inquérito policial. Se você deseja estudar a parte geral do Código Penal, não deixe de adquirir a nossa coleção Direito Compacto, volume 1 ao 4. E também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Para receber novidades e novas aulas, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima, pessoal! Direito Compacto Penal Geral, parte 2. Tá aqui então a capa, Ana Cláudia Rodrigues Santos. Ela é coautora comigo. Ela ótimo. também é defensora pública no Mato Grosso do Sul e escreveu o livro juntamente comigo, Ana Cláudia. Então nós fizemos esse projeto junto para poder facilitar o estudo do estudante. Para dar a ideia de que você está estudando pelo aquele seu caderno de cursinho, com matéria bem compactada, bem direto ao ponto, tudo que seria necessário para estudar para provas. E é uma obra mais objetiva ou o senhor destrincha bastante o tema? O nome do livro foi escolhido de propósito, justamente para representar o que ele significa. O direito compacto seria o compactamento das matérias para trazer um enfoque bem objetivo, para aquele estudante que está querendo fazer uma revisão para uma prova, querendo estudar para uma prova de concurso. Ele não é uma doutrina que vai abordar um tema para trazer uma visão nova sobre algum aspecto, não. Ele é um tema que vai abordar uma visão mais para um concurso público, para uma prova de ordem. Ele tem esse enfoque. A gente traz o direito bem compactado e a coleção vai continuar sendo produzida, né, em várias matérias também, não só na parte penal. Fala um pouquinho mais para a gente do volume. É a parte geral dividida em 4 partes. No primeiro volume é uma introdução ao direito penal, que é a parte introdutória. Passamos pelo volume 2, que trata da punibilidade e outras causas, e o volume 3 especificamente das penas. De como a pena é feita, do artigo 59, de como o juiz elabora uma pena, de como é feito o sistema trifásico. O assunto é penas. E nosso 4º volume agora que vai ser lançado é sobre a teoria do crime, né? Vai ser o tema fechando a parte geral do Código Penal.